Oi gente, eu sou a Rê do Palavras Radioativas e no vídeo de hoje eu vim conversar com vocês sobre 3 coroas negras. O livro foi escrito pela Kendare Blake e é uma das grandes apostas do selo Globo Out da Globo Livros. Aqui então a gente vai conhecer uma fantasia que tem uns pontinhos que a gente já viu anteriormente, mas que são colocados de uma maneira bastante inovadora. Aqui então a gente vai conhecer a ilha de Finburn, eu acho que eu tô pronunciando correto, e é uma tradição nessa ilha que a rainha, a regente principal aqui do lugar, dê à luz a 3 filhas gêmeas, necessariamente gêmeas, que são 3 possíveis rainhas a governarem a ilha dali a alguns anos. E todas essas rainhas nascem já com uma tendência a algum dom, uma dádiva, que é dada pela deusa, que segundo a crença das pessoas é quem envia essas rainhas para governar a cidade, né, a ilha de Finburn. Então aqui no livro a gente conhece as 3 rainhas já adolescentes e prestes a lutarem pelo trono, e quando eu digo lutar, é lutar no sentido literal, porque as 3 vão duelar o trono tentando matar umas às outras no que eles chamam de Beltane. O Beltane, então, é um ano inteiro em que as rainhas têm, né, como prazo para matar umas às outras, até que reste a última, que será a rainha governadora, então, da cidade, né, da ilha de Finburn. Então a gente vê aqui que esse livro já vai ter um pouquinho de Jogos Vorazes da realeza, e assim como em Jogos Vorazes, aqui a gente vai ter, então, essas 3 meninas, essas 3 rainhas sendo treinadas por famílias, e são famílias já bastante tradicionais ali na ilha que pegam essas meninas quando elas ainda são bastante novas, por volta dos seus 10, 11 anos, e começam a treiná-las para que elas vão então nessa batalha, né, lutando pelo trono. Só que essas 3 rainhas são bastante peculiares, porque cada uma delas, como eu falei, vão ter essa tendência a uma dádiva dada pela deusa, e a primeira delas, que é a Catherine, ela vai ter então a dádiva do envenenamento. Ela é uma pessoa que, na teoria, deve ser mestre dos venenos, deve manipular muito bem todos os venenos e ser imunes a eles. Então a gente vê que a Catherine é uma rainha que foi treinada para saber fazer misturas com venenos, a conhecer todos os venenos e também a, enfim, ingeri-los para que eles não a façam mal. Só que conforme a gente vai conhecendo a criação da Catherine e o treinamento dela, a gente vê que é uma coisa bastante sanguinária, assim, um negócio meio desumano que fazem com ela para que ela seja, então, a rainha perfeita que vai manipular os venenos. E tem, então, o adicional de que a família Aaron, que é a família que tá treinando a Catherine, é uma família que treina as envenenadoras já há bastante tempo, e as 3 ou 2 rainhas são envenenadoras. Então toda a ilha já tá assim, com um pé meio lá e meio cá com as envenenadoras, porque normalmente são as rainhas que se destacam ali no Beltane. Além da Catherine, a gente tem então a Arsinoe, eu não sei se eu pronunciei o nome dela corretamente, e ela é uma naturalista, então o dom dela é relacionado à natureza. Ela teoricamente tem que ter o dom então de dominar os animais, de fazer com que as plantas floresçam e com que as colheitas sejam bastante prósperas. E além dela, nós também temos a Mirabella, que é a rainha dessa geração, que é a que mais se destaca, porque ela é uma elemental, então ela tem o dom, né, a dádiva de manipular todos os elementos. E desde o começo a gente vê que a Mirabella é uma rainha que tá se destacando porque ela é bastante forte, essa dádiva dela tá bastante dentro dela, então ao longo de todo o treinamento dela, ela nunca mostrou dificuldade em acessar essa dádiva e em fazer uso dela, diferente das 2 irmãs. E aí entra o fato de eu falar teoricamente para as outras 2 rainhas, porque elas deveriam ter essas dádivas que eu falei com vocês, mas elas não são tão poderosas assim, elas não têm tanto poder quanto a Mirabella. E a gente acompanha então ao longo de toda a leitura essas meninas tentando desenvolver esse dom, e as famílias que estão ali treinando elas, arrumando táticas de fazer com que elas se destaquem tanto quanto a Mirabella. Então a gente vai acompanhando essas 3 rainhas nos treinamentos dela, em como que elas vão fazer pra chegar lá no Beltane e lutar, né, pelo trono. Só que, como eu falei, essas 2 primeiras rainhas não são tão poderosas assim. A gente vê então como que vão se dando as coisas ali ao longo da narrativa
narrativa da história para que elas cheguem então nesse final tão forte quanto a Mirabella. Mas embora o livro tenha foco nessas 3 rainhas, a gente tem bastante também da narrativa sobre os personagens secundários, tanto das famílias que estão ali ajudando elas, como as pessoas que cresceram junto com elas e se tornaram amigos e tudo mais. Então, de algumas rainhas, inclusive, eu sentia mais conexão com as pessoas ao redor delas, né, com as personagens secundárias, do que com a própria rainha, né, propriamente dita. O livro vai então trazer tanto essa questão da batalha, como as questões políticas ali do local e como que as coisas foram se dando ao longo dos anos anteriores, como que foram as rainhas anteriores. A gente também vê bastante da cultura e das tradições desse povo, e a gente também vai ter um pouco ali de romance, tanto relacionada com as rainhas, como relacionada com personagens secundários. E o final do livro, gente, eu preciso dizer que é assim, foi fechado com chave de ouro, porque deixa uma ponte muito grande pro segundo, e tem uma reviravolta que realmente faz a gente ficar muito ansioso e curioso pela continuação. Eu preciso dizer que até a metade do livro, a leitura tava indo mais ou menos pra mim. Eu não tava tão empolgada, não tava tão imersa dentro da leitura, mas conforme as coisas foram se desenrolando e foi tendo pano de fundo pra mais coisa acontecer ali, eu realmente mergulhei na história e só parei de ler quando eu terminei o livro. Foi então um livro que me surpreendeu, porque eu não tava esperando tanto assim dessa história, então eu acho que foi uma leitura bastante válida. Eu inclusive fiquei bastante intrigada pela continuação, então eu tô muito ansiosa, eu espero muito que o livro seja lançado logo, para eu poder saber como que vai se dar, né, a continuação desse fim que deixa a gente roendo unha pra saber o que vai acontecer. Então, se você tava na dúvida ou não sobre ler As Três Coroas Negras, tá aqui a minha super indicação pra você que gosta de fantasia, que gosta desses livros com umas temáticas mais de guerra e de briga e de luta por alguma coisa, que no caso é o trono. E se você ficou interessado pelo livro, aqui embaixo no box de informações vão ter os links pras compras. Comprando pelo link você ajuda o canal com uma pequena comissão. E você ficou curioso pelo livro? Diz aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, se você tá com expectativa, e se você já leu o livro, o que você achou. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like, que ajuda muito na divulgação. E se você é novo por aqui, se inscreve aqui no canal pra ficar por dentro das próximas novidades. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!